Eu tenho ultimamente visto alguns vídeos que me impressionaram profundamente, sabe? E eu quero que vocês conheçam o testemunho do apóstolo Valdomiro Santiago, que todas as vezes que eu escuto o testemunho dele, vejo os vídeos do testemunho dele, eu realmente fico muito sensibilizado, sabe? Respeito muito esta pessoa. Ele, nesse testemunho, ele mostra qual é o seu caráter, sabe? Que é diferente desses homens aí, que não fazem nada, tá? Não tem amor pelas almas, não tem amor nem pelas ovelhas que eles dizem lhes foi confiada por Deus, mas só tem uma língua de víbora para condenar e repudiar e desqualificar o trabalho de outras pessoas. Então veja aí um pedacinho do vídeo para você entender. Veja aí. Abra a Bíblia em Isaías, capítulo 43. Nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu na minha vida na África, do livramento de Deus. Não vou poder falar com detalhes, senão demora muito. Mas enquanto você acha aí, nós vamos cantar a música lá da África, que diz assim: o meu Jesus é maravilhoso. Ele tirou o meu coração de pedra e colocou um coração de carne com o Espírito Santo. Em Zulu é assim, ó. O Jesuia Mangalisa, o Jesuia Mangalisa, o Jesuia Mangalisa, o Mangalisa, o Crisio, o aqui Crisio, ele o afaki Crisio, amoia, o Jesuia Mangalisa, o Mangalisa, o Crisio, o Jesuia. Mangalisa, o Jesuia Mangalisa, o Mangalisa, o Licioia, o Aikiki Glicio, o Elije, o Afaki Glicio, Camoia, o Jesuia Mangalisa, o Mangalisa, o Glicidoia. Amém. Presta atenção, diz assim, ó. Isaías capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E ele diz assim, ó: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ao versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu já havia lido isso muitas vezes e pregado isso, mas um dia Deus permitiu que eu experimentasse na minha vida isso. Em 1994, eu estava num outro ministério com a minha esposa, e eu me lembro que há muitos anos atrás, eu vi uma reportagem
da África, da Etiópia, Moçambique, alguns lugares, e eu vi pessoas se arrastando no chão, querendo andar, mas não tinha forças, porque há 15 dias não comia nada. Eu vi mãe se arrastando para chegar perto do filho, e dava o peito para o filho, só que não tinha uma gota de nada no peito. Você já viu isso também, não já? Só que eu vi isso pessoalmente, na África. E eu falei com Deus assim, falei para minha esposa, falei, um dia Deus vai nos mandar para esse lugar, e através de nós Ele vai transformar muitas vidas. E em 94 Ele nos mandou para a África, finalzinho de 93. E nós chegamos lá, Deus começou a fazer esses milagres que vocês têm visto aqui, na Igreja Mundial, e uma multidão veio falar conosco. O primeiro ano de trabalho, nós batizamos 25.500 pessoas na África. 25.500 pessoas, só no primeiro ano. Então, irmãos, a multidão foi chegando, e como uma boa parte desta multidão era muçulmana, os muçulmanos, eles não aceitam, não suportam ouvir o nome de Jesus Cristo. Sabia disso? Sabia? Se você for num país da Arábia lá pregar Jesus, você já sabe o que acontece, não sabe? E uma boa parte da população era muçulmana. Irmãos, num ano, 25.500 pessoas nós batizamos. E mais de 4.500 eram muçulmanos. E aí, houve uma revolta. E nós havíamos decidido que iríamos cuidar também da obra social da igreja. Eu e minha esposa, a gente distribuía o sopão para centenas de crianças e velhinhos que não tinham comida. E eu consegui lá com o governo uma licença de caça e de pesca. Aqui você vai no açougue e compra o boi, não é isso? Lá quem quer comer carne, o que faz, você sabe? Vai no mato e mata o boi, o búfalo. Todo tipo de búfalo, xango, os animais grandes. Tem animal de 1.000 quilos na selva, de 1 tonelada. Então você abate um animal daquele, e tem gente aqui no Brasil que fala, mas o senhor tinha coragem de abater? Eu tinha coragem porque eu via as pessoas passando fome. Eu não sou hipócrita. Eu não fui chamado para salvar a capivara, eu fui chamado para salvar almas. Amém? Eu não sou hipócrita. O hipócrita, tem muita gente que luta para salvar o leão dourado e passa na rua e fecha o vidro do carro para a criança que está lá, passando fome. Esse é um hipócrita. Que o leão dourado não entra no reino de Deus, não, mas aquela alma ali entra se você cuidar dela. Amém? Então presta atenção. Eu estou falando, você pode até gravar isso aí. Eu gostaria até que filmasse e botasse na televisão. Isso é hipocrisia. Então veja bem, o que acontece? Lá é legal, então me deram a licença. E sabia para que fim que era também o governo, sabia. E a gente trazia 1, 2 toneladas de carne, fazia o sopão. A gente chorava de alegria quando a gente via criança que estava 10, 15 dias sem comer, pegando aquele pedaço de carne. Eu mandava fazer uns pedação, sabe, bem caprichado, com bastante tempero. Que alegria, gente. Eu também comia com eles, é claro, né? É uma delícia. E aí, alguns políticos muçulmanos ficaram revoltados e falaram, esse homem vai acabar se naturalizando, vai se candidatar, vai tomar o poder da gente. Porque eu saía na rua, o povo saía atrás de mim. E eu parava e pregava e curava ali mesmo. Milagre, gente. Milagre. Mas muito milagre. Eu me lembro que estava fazendo uma reunião para 8.000 pessoas. E quando eu comecei a reunião, manifestaram assim umas 50 pessoas com demônio. Mas quando eu abri a Bíblia e falei, abra a Bíblia comigo, em tal lugar manifestou quase 1.000 pessoas. E eu não tinha obreiro para expulsar. Um ginásio. Eu falei, atenção, Satanás, avisa para os seus demônios. Eu vou dar uma ordem para sair todos de uma vez só. E deu uma ordem e foi levantando um por um. Saiu todos de uma vez só. E a revolta foi crescendo. E a gente pescava, presta atenção por favor, a gente pescava e caçava. Eu conseguia 200, 300 quilos de peixe com os pastores. Uma vez por semana a gente saía para pescar. E a gente fazia de todo jeito o peixe, ensopado, de todo jeito. E a criançada e os velhinhos, tinha uns 300 e poucos velhinhos, umas 200 e poucas crianças. E eles se fartavam. Mas a revolta foi crescendo da parte do diabo. Porque as pessoas viam isso e vinham, eu quero que o Senhor me batize.
Eu cheguei a fazer batismo de 4.500 pessoas na praia. Teve um dia que eu estava batizando na praia, batizando. Eu comecei a batizar às 8 horas da manhã, 3 da tarde ainda estava batizando, já doía as costas. Eu vi uma mulher, foi para dentro do mar assim, manifestou um demônio, queria matá-la afogada e levando lá para dentro. Eu dei uma ordem para Satanás e falei: em nome de Jesus Cristo, traga aqui. E voltou, o Satanás voltou nadando, e não afoga não, voltou nadando o diabo. E trouxe. Então, irmãos, o barco, nós compramos um barco, a associação que a gente tinha lá, comprou um barco para a gente fazer esse trabalho. Então, irmãos, o que aconteceu? Esse barco ficava no lugar onde o muçulmano tomava conta. E eles armaram uma cilada. Antes de acontecer isso, explodiu uma mina debaixo do carro da gente. Um dia que a gente tinha saído para caçar, explodiu da caminhonete, explodiu uma mina que é para matar para destruir mina com poder suficiente para destruir um ônibus com 50 passageiros. O oficial do exército estava comigo, que eu não ia sem eles, eu ia como era tudo autorizado, com documento, eu levava um oficial comigo do quartel lá, do exército. O governo autorizava ele ia comigo, que era o guia, conhecia onde tinha mina, explodiu debaixo do carro, e jogou o carro quase uma altura dessa assim, ó. Como era uma mina para destruir tudo, quando o carro bateu de volta no chão, e não aconteceu nada comigo, nada com o pastor que estava comigo, e ele se apertava assim, ele começou a chorar e olhou nos meus olhos e falou: esse Deus seu me aceita também? Eu falei: por quê? Ele falou: eu sou um oficial, eu ajudei a colocar minas em vários lugares, eu conheço o poder dessa mina. Ninguém, o senhor não se arranhou? Não. Nem eu, nem o pastor, nada. E ele falou assim: esse Deus me aceita. Eu falei: agora, só se for agora. Ele te recebe. E aí expliquei para ele. Ele falou: eu nunca vi um poder desse na minha vida. E sabe o que aconteceu? Depois que a gente orou ali, ele aceitou Jesus, ele falou assim: a gente não pode sair daqui. Eu falei: por quê? Ele falou: o senhor está vendo? Estourou a roda do carro. Uma das rodas, estourou com tudo. Ia ter que sair arrastando. O carro tinha tração nas 4 rodas, uma caminhonete. E ele falou: se a gente sair aqui, nós estamos cercados. Ele identificou o lugar e falou: nós estamos cercados de mina. Onde a gente for vai explodir. Eu falei: como o senhor acabou de aceitar o meu Deus, e Deus lhe ama tanto que permitiu essa mina explodir, só para o senhor reconhecer o poder dele e aceitá-lo, e não acontecer nada conosco, então preste atenção nesse outro milagre. Falei para o pastor: acelera, mesmo sem uma roda, com um lado tombado assim, nós vamos passar arrastando em cima das minas e nenhuma mais vai explodir. E o pastor acelerou, e aquela roda que ela ficou só aquela parte lá, não sei como é que chama aquilo lá, cubo, sei lá, batia no chão, arava a terra, até chegar na estrada, descobria as minas e nenhuma mina explodiu. E a revolta ia crescendo, porque saía nos jornais as notícias lá. E um dia, na terça-feira, eu falei assim para os pastores, falei: eu quero 2 ou 3, nós vamos buscar peixe para a meninada. E lá onde ficava o barco, eles tiraram 2 tubos, tipo parafuso, tiraram um só, que se tirasse os dois, quando a gente botasse o barco na água, enchia logo o porão de água, e afundava pertinho da praia, a gente saía tranquilamente. Mas ele tirou só um, eles tiraram um, sabotaram. Tinha que rodar pelo menos uns 2 minutos para tirar, quase. Tão grande que era o negócio. E tiraram de perto, a gente não reparou. A gente colocou o barco na água, e estava tudo programado, porque o Oceano Índico, quem já ouviu falar do Oceano Índico? Quem já ouviu falar que tubarões brancos e tigres vêm para a praia aqui em Pernambuco, em Boa Viagem, e atacam surfistas, pessoas? Eles vêm de lá. Que é no Nordeste, estreita com a África, fica próximo da África. E aí eles sabotaram o barco, e nós botamos o barco na água, aceleramos, ligamos os motores, tinha 2 motores grandes. Quando já havíamos andado 1h30, o pastor falou para mim assim: bispo, esse barco está baixando, ele está diminuindo, ele está afundando, ele está entrando água. Eu falei: não, você está vendo demais, vamos embora. Aí 2 horas e meia para dentro do mar. Aí já não víamos mais a terra.
E aí quando a gente parou no lugar, tinha sonda, tinha GPS para pescar. Aí tinha um dos músicos, o músico foi comigo e levou um violão. Aí eu falei assim, engraçado, nós viemos pescar, mas eu estou sentindo um desejo da gente fazer um louvor. Aí ele pegou o violão, tocava muito bem, começou a tocar o violão, a gente começou a cantar. Quando ele começou a cantar, a gente percebeu a água entrando, e começou a afundar o barco com tudo. Aí ele levou a mão assim, aí viu o buraco e falou, tiraram, aquele tipo um parafuso gigante, de meio metro assim. Ele falou, tiraram, sabotaram o barco vai afundar e nós vamos fazer o quê? Tinha uma boia vermelha. Eu falei, vocês não se apavorem, fiquem na boia, segurem nessa boia, tomem esse colete salva-vidas. Tinha 4 comigo, né? 3, mas eu 4. Eu tinha 3 coletes só, então eu dei um colete para cada um. E o senhor? Eu falei, eu não preciso de colete, porque Deus vai me tirar daqui e eu vou voltar para buscar vocês. E eles ficaram apavorados. Por quê? Porque antes, nós já tínhamos ido várias vezes ali, e lá é ninho de tubarões brancos. Eu tenho as fitas. O moço que filma o trabalho da igreja lá no Nordeste, ele estava na África. E ele foi de helicóptero depois para procurar os corpos que não achamos. Então você já sabe o que aconteceu com os outros pastores. Eles foram comidos pelos tubarões. E ele filmou assim, via tubarão de 7 até 8 metros, procurando assim alguma coisa para devorar. Tigres e brancos mais violentos tem lá. Lá é ninho. Toda vez que a gente ia, eu via em volta, eles ficavam em volta do barco. Todo peixe que a gente puxava, eles vinham atrás do peixe. Às vezes arrancava o peixe do anzol, da linha. E nós pegamos eu peguei um de quase 2 metros uma vez. Ele veio e abocanhou o peixe com tudo, com anzol e tudo, um anzol grande, aí peguei ele. Demorei muito tempo para colocar para dentro do barco, juntamos em várias pessoas. E o bicho é tão violento que eu botei dentro do barco, depois de muito tempo, o sol batendo nele, eu ainda falei, pastor, ele deve estar morto. E do lado de fora, nem imaginei que pudesse fazer isso. Do lado de fora, eu pisei mais ou menos 1,5 palmo da boca dele, ele abocanhou.